Graças e paz a todos, queridos. Nós teremos agora aquele momento já conhecido pelos irmãos e que ainda há oportunidade de você poder participar junto com a sua família, que é o momento do seu lar para o meu lar. E logo após esse momento nós teremos uma mensagem musical com uma bela canção chamada Lugar de Vida. Será interpretada pela irmã Thalita Dourado. Então que a sua casa possa ser um lugar de vida. Então, do seu lar para o meu lar. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, pra sempre reinarás. Casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Venha teu reino sobre a minha casa, Senhor. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, pra sempre reinarás. Casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Venha teu reino sobre a minha casa, Senhor. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Pra sempre reinarás, pra sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a minha casa está autorizada a prosperar. E a minha casa está autorizada a prosperar. Do meu lar para o seu lar. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre uma família marcada pelas desgraças, mas que experimentou da graça do Senhor, que experimentou da bondade do Senhor.
a família de Jacó, que tem como protagonista a José. Então eu disse que aquela família foi uma família marcada pela desgraça da violência. Houve ali a estupro, houve ali chacina. Foi uma família marcada pela desgraça da traição. O filho teve relações íntimas com a mulher do seu pai. Foi uma família marcada pelo ódio. Foi ali naquele momento que eu parei, porque também era uma família marcada por preferências, né, por alianças. E isso gerou um ciúme entre os irmãos, porque José era o queridinho do papai. Então isso causou um ciúme, e esse ciúme gerou um ódio, ao ponto dos seus irmãos tramarem tirar a vida de José. E eu quero continuar a falar. Talvez vou apontar mais algumas desgraças, talvez não vou apontar mais algumas desgraças, mas agora à noite eu quero também falar sobre a graça do Senhor nessa família. Mas antes de iniciar a minha exposição da palavra de Deus, eu quero orar com você. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, que ela possa se fazer viva e eficaz nesse instante. Assim como a história dessa família, ela me impacta, ela me marca, ela me traz lições preciosas, que possa ser assim também com cada ouvinte nesse instante. Que possamos estar abertos à ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas e na vida de nossas famílias. Agora em especial, usa a minha vida, que de uma forma extremamente simples e objetiva eu transmita aquilo que o Senhor quer falar a cada coração que está a me ouvir nesse instante. É o que eu lhe suplico, Pai, encarecidamente. Usa-me, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, falei que então aquela família era marcada ou foi marcada pelo ódio. Então paramos no momento em que Jacó, querendo saber dos seus filhos, eles tinham saído, estavam um tanto quanto distantes, e ele queria saber notícias. E ele envia quem? Envia José. José vai com a sua túnica que ele havia ganho do seu pai, e chegando lá, ou chegando próximo àquele local, os seus irmãos começam a tramar para tirar a vida de José. E Rúben, o irmão mais velho, vai dizer, não façamos isso. Então, vejamos então o que acontece quando José chega até onde os seus irmãos estão. Para isso eu vou pedir para você me acompanhar como nós fizemos pela manhã. Então, acompanhar aí, eu vou procurar seguir aí a sequência aí dos capítulos. Gênesis capítulo 37, verso 28. Vejamos lá. Gênesis é um livro fácil, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, verso 28. Diz assim: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Sabe o que aconteceu aqui? Se a gente lesse alguns versículos, e depois eu sugiro que você leia, quando José chega, então eles são convencidos por Rúben a não tirar a vida de José, a não atentar contra a vida de José. Mas o ódio era tanto que eles pegam José e lançam José no poço. E ficam a pensar o que eles iriam fazer com José. José agora está no poço, no fundo do poço, numa cisterna vazia. Opa! E eles veem uma caravana passando. Então o texto diz que eram mercadores midianitas. E o que eles fazem? Eles pegam José e vendem José como escravo. Pegam José e agora José está rumo ao Egito como escravo. E como eles vão fazer com Jacó?
Como eles vão dar conta de José? Que desculpa, que história eles vão contar para Jacó? Bom, também o texto vai dizer que eles vão matar um bode, porque eles vão ficar com as roupas de José, aquela túnica que José ganhou, que foi motivo de gerar mais ciúme ainda e mais inveja. Então eles vão pegar aquela túnica, vão rasgar a túnica e vão molhar aquela túnica no sangue daquele bode morto. E eles não vão enviar, ou melhor, eles não vão levar aquela túnica. Eles vão enviar, eles mandam alguém enviar aquela túnica ensanguentada com o seguinte recado: o seu filho, o nosso irmão, foi devorado por uma fera. Que tristeza. Aqui há mais uma marca aqui dessa família aqui, que foi uma família marcada pela mentira. Os seus irmãos estão mentindo para o seu pai. E é claro que a dor vai invadir o coração de Jacó. A tristeza vai adentrar na alma de Jacó. Então, queridos, uma família marcada pela mentira. E agora vamos nos ater a José. Então, como eu disse, a vida de José foi marcada por muitas perdas. Quando ele tinha aproximadamente entre 7 e 8 anos de idade, ele vai perder a sua mãe. Quando a sua mamãe dá à luz ao seu irmão, a Benjamim, ela vem a óbito. Mas também a vida de José é marcada pela perda do pai, porque quando ele tem aproximadamente 17 anos, ele é tirado da casa do pai. Agora, lembre-se, ele está indo para o Egito. Ele agora não apenas está perdendo o pai, mas está perdendo o conforto da casa do pai. Então a perda do conforto da casa do pai. Ainda mais, José está perdendo a liberdade. Perda da mãe, perda do pai, perda do conforto, perda da sua casa, perda da liberdade. Muitas perdas. José tinha tudo para dar errado, para ser revoltado, para se tornar um homem amargo, um homem indignado, um homem revoltado com Deus. Tinha muitos elementos, humanamente falando, para se tornar uma pessoa extremamente revoltada e amarga. Vem de uma família desestruturada. Vocês vão de convir que a família de Jacó é uma família desestruturada. E aí, queridos, José, o sonhador, o queridinho do papai, foi vendido pelos seus irmãos e vai parar no Egito. Chega ao Egito como escravo. Como escravo, vai chegar à casa de Potifar, que era um homem importante ali, da guarda egípcia. E José, pelo seu empenho, pela sua dedicação ao trabalho, ele vai então ficar responsável pela casa de Potifar. E Potifar vai dar uma orientação: olha, José, você pode fazer tudo aqui, você tem comando sobre tudo, mas eu lhe peço que você respeite a minha esposa. E José assim o fez. Mas, infelizmente, José vai começar a ser tentado pela mulher de Potifar. Então, José não vai ceder à tentação e ela trama algo ardiloso contra José. E José vai ser injustiçado, vai ser acusado falsamente de tentar violentá-la. E aí Potifar vai ouvir essa história contada pela sua mulher e vai acreditar em quem? Vai acreditar naquela mulher mentirosa. E aí, José, quando estava mais ou menos ali, ou estava muito bem, de escravo a alguém que estava ali governando ali a casa de Potifar, vai parar na prisão. Na prisão ele vai passar um tempo e aí ele vai começar a ser responsável ali pela prisão, porque o lugar onde José estava, ele era muito competente, ele fazia as coisas com maestria.
e passado algum tempo, e aí isso é uma história longa, mas uma bela história, e eu lhe sugiro que você leia, José vai se tornar o segundo homem mais importante do Egito. Tinha Faraó, e abaixo de Faraó tinha José. Queridos, José. E aí a fome começa a assolar a terra, começa a ter uma fome geral. E por causa de José, o Egito está preparado, está com os celeiros cheios, não apenas para alimentar os egípcios, mas para também vender alimento para os outros povos. José, aquele menino que saiu ou que foi vendido como escravo, agora é o segundo homem mais importante do Egito. Está ali comandando aquele país ali. E o que acontece? Vejamos então o que José tem a nos ensinar sobre família. Essa família que em meio à desgraça vai experienciar da graça e da bondade do Senhor. Em primeiro lugar, eu vejo que essa família experimentou da graça do Senhor porque não ficou aprisionada a questões do passado. Para ser mais preciso, José não ficou aprisionado a questões do passado. Veja lá comigo o livro de Gênesis, capítulo 42. Por favor, Gênesis 42, a partir do verso 21. Veja lá. Gênesis 42, a partir do verso 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu? Não pequeis contra o jovem? E não quiseste me ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por intérprete. Bom, a fome estava na terra, sobre a terra. E o que acontece? Os irmãos de José ficam sem alimento. E onde tem alimento? No Egito. E onde eles vão comprar alimento? No Egito. Chegando lá, José recebe outro nome. José, que saiu lá, o que foi tirado da sua família pelos seus irmãos, com 17 anos, já está na faixa dos 30, já é um homem, recebeu um novo nome, já uma fisionomia diferente. E os seus irmãos estão lá, agora batendo na porta de José para comprar alimento. Como o mundo dá volta, né? Como o mundo dá volta. E quando José vê os seus irmãos, e José os reconhece, mas eles não reconhecem José. E José começa a dificultar as coisas. O texto não diz porque José começou a dificultar as coisas, mas o fato é que os seus irmãos vão lembrar de um evento acontecido há 13 anos atrás. Tanto é que eles vão dizer no verso 28, na verdade somos culpados. E eles estão falando ali na língua deles, achando que José não estava entendendo aquele idioma. Mas José estava entendendo. E Rúben estava falando: olha, eu disse para vocês, vocês não deveriam fazer isso. Tá vendo? Está recaindo sobre nós o sangue de José, o sangue inocente, porque na cabeça deles José já estava morto. Mas sabe, queridos, depois de 13 anos é chegada a hora do reencontro. Os irmãos de José claramente estão aprisionados ao passado. Mas famílias que experimentam da graça do Senhor não ficam aprisionadas às questões do passado. José, ele poderia reagir de algumas formas.
uma das formas que ele poderia reagir ao ver os seus irmãos seria indiferença. Ele poderia simplesmente, ao perceber que eram seus irmãos, agir com indiferença, como se eles ali não estivessem. Olhar para eles e falar, não conheço eles, e pedir ali os seus empregados que vendessem o bendito do alimento e eles irem embora. Acabou. Indiferença. Talvez não teria problema nenhum. Também José poderia lidar com uma outra forma. Uma forma que é uma maneira saudável, que é superação e libertação. Até porque, se a gente for ver, José já havia superado as questões do passado. José não ficou aprisionado a essas questões que os seus irmãos traziam e no presente, eles sim, o texto me diz isso claramente, eles estavam aprisionados, mas José não. Sabe por quê? Se a gente voltar um pouquinho, e tudo indica que, é claro, esse evento dos irmãos baterem no Egito é um evento posterior ao nascimento do primeiro filho de José. Veja lá o que diz Gênesis, capítulo 41, verso 51. Veja lá comigo, por favor. Gênesis 41, verso 51. Veja que nome José dá ao seu primeiro filho, ao seu primogênito, e o significado desse nome. Diz assim, Gênesis 41, verso 51. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Deus. Preste atenção nisso. José não ficou aprisionado a toda aquela situação que ele enfrentou no passado. José não ficou aprisionado a aquelas questões que os seus irmãos lhe causaram no passado. Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E agora, os irmãos de José, e talvez até José, eles estão tendo aquela família. Aquela família está tendo a oportunidade de resolver questões pendentes do passado. José vai ouvir os seus irmãos reconhecendo o erro que eles cometeram. Os irmãos de José lembram do passado claramente. Eles nem tentam justificar. O texto diz que eles logo se declaram culpados. Eles dizem, somos culpados. Ah, queridos, como seres humanos estamos sujeitos a errar. Alguém já disse que errar é humano. Mas é importante reconhecermos os nossos erros e buscar consertar, buscar restaurar. E aí eu fico a pensar que tem muita gente presa ao passado e não consegue desfrutar da alegria do presente. E eu gostaria de lhe dizer o seguinte, não deixe que a tristeza do passado lhe impeça de ser feliz no presente. Um erro que cometeram contra você no passado não justifica o seu erro, a sua amargura, a sua maldade no presente. José, como eu disse, tinha motivos para estar revoltado, indignado, amargurado. Poderia agir aqui com injustiça, com indiferença, mas assim não fez. A minha pergunta para você nesse instante é: quais são os traumas do passado que estão impedindo você de ser feliz no presente? Quero ir mais além. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem agora. Deus está lhe dando a oportunidade de resolver questões do passado. Não é por acaso não, querido. Talvez hoje seja o dia de você resolver questões do passado e se libertar. O que está lhe aprisionando? Qual é a questão do passado que está lhe aprisionando e impedindo de você ser livre e de ser feliz
no presente. Sabe por quê? Famílias que experimentam da graça do Senhor não ficam aprisionadas a questões do passado. José, que é o protagonista dessa narrativa, ele não ficou aprisionado a questões do passado. Mas continuemos. Famílias que experimentam da graça do Senhor agem com misericórdia. Veja lá, Gênesis 45, do verso 9 ao verso 11, por favor. Gênesis 45, a partir do verso 9. Diz assim: Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Preste atenção nisso. Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Bom, aí eu dei um salto aqui, eu preciso fazer recorte sobre essa história, mas os irmãos de José, eles pegam o alimento pela primeira vez, mas eles têm que voltar, né? E José coloca ali uma taça dentro de uma das sacolas e faz com que eles tragam o irmão mais novo, que na verdade é o irmão de José por parte de pai e mãe, e José conhece seu irmão Benjamim, e aí depois José se revela. José diz quem ele é realmente. E depois de José se revelar, ele diz: olha, vocês têm que vir para cá. Diga a papai que eu vou cuidar dele. É isso que está dizendo o texto aqui. E eu vou cuidar dos teus filhos, dos teus netos, das tuas ovelhas, dos teus rebanhos, dos teus bois, de todos os teus bens. Sabe, querido, depois de José se revelar aos seus irmãos, ele decide, ou ele declara, porque eu acho que no coração dele já estava decidido. Ele declara e ele expressa o perdão que ele já havia dado aos seus irmãos. Isso é misericórdia. Misericórdia é aquilo que mereço, mas não recebo. Aqueles irmãos mereciam ser punidos por todo o mal que causaram a Moisés, ou a José, melhor dizendo. Eles mereciam ser punidos, mas eles não receberam punição. José foi misericordioso com seus irmãos e ele agora promete sustentar toda a sua família. Jesus vai falar lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem é misericordioso, alcança misericórdia. José havia alcançado misericórdia, por isso agia com misericórdia. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo. Aquele filho que saiu, que abandonou o pai, que não queria saber da casa do pai. E aí ele volta machucado, volta machucado emocionalmente, volta um trapo. E o que acontece? O pai, em vez de acusá-lo, em vez de dar-lhe uma bronca, o pai vai ao seu encontro correndo, vai de braços abertos, vai abraçá-lo, vai beijá-lo, vai colocar anel, vai colocar sandália, vai colocar vestes, vai fazer uma festa. E vai dizer, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Famílias que experimentam da graça do Senhor agem com misericórdia, não agem com acusação. José não agiu como um acusador, falando para os seus irmãos: olha, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, vocês fizeram eu sofrer. Não, 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 não. Pelo contrário. E eu quero lhe dizer, querido, querida, muito cuidado, muito cuidado. Sabe por quê?
o inimigo que é acusador. O inimigo é acusador. Mas o nosso Deus é perdoador. E Ele deseja que, assim como Ele, também venhamos a agir com misericórdia. Você, lendo o texto, vai perceber que em momento algum José acusou seus irmãos. E eu quero te dizer uma coisa muito séria. A falta de perdão impede que sejamos felizes, porque o maior prejudicado somos nós mesmos. O ódio e a amargura são sentimentos que nos aprisionam, nos colocam ou ficamos aprisionados dentro de uma solitária. Queridos. Aprisionam e nos destrói. Não adie para amanhã a decisão de perdoar alguém. Faça como José. Expresse o seu perdão. Libere perdão. Perdão é uma decisão. Eu já falei algumas reflexões atrás sobre perdão, mas falar sobre família, não tem como não falar sobre perdão, porque é na família que nós vamos errar e que vão errar conosco. Por isso que o nosso coração deve estar sempre disposto a liberar o perdão. Por isso que o nosso coração precisa sempre estar disposto a aceitar o perdão. Faça como José. Mas, em último lugar, famílias que experimentam da graça do Senhor jamais deixam de confiar na bondade dele. Veja lá, Gênesis 41, verso 52, por favor. É o relato dos nomes dos filhos de José. Gênesis 41, verso 51 e verso 52. Veja comigo, por favor. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Verso 52. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Algumas versões está na terra onde tenho sofrido. Agora eu quero lhe chamar a atenção que nos dois nomes, nos dois filhos de José, Deus não é esquecido. É como se José estivesse fazendo um tributo a Deus. Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar. Deus. Agora caminhe um pouquinho mais e veja lá Gênesis 45, verso 7 e verso 8. Quando José está dialogando com seus irmãos. Veja lá. Diz assim: Deus me enviou diante de vós. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Verso 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Mais uma vez, José vai reconhecer a ação e a intervenção de Deus na sua vida. Mesmo em meio às circunstâncias mais adversas, ou em muitas, José teve muitas circunstâncias adversas. José não deixou de confiar na bondade do Senhor. José vai reconhecer a ação de Deus mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida. José tinha muitos motivos, talvez humanamente falando, ou friamente falando, para deixar de confiar em Deus. Mas sabe, José entendeu que Deus estava com ele. Deus estava com José quando ele estava na casa do seu pai. Quando ele teve um sonho, José teve um sonho, e ele vai relatar esse sonho ao seu pai e seus irmãos. Deus estava com José. Deus estava com José
quando ele estava lá, quando ele foi lançado no fundo do poço, lá na cisterna, pelos seus irmãos. Deus estava com José quando ele foi vendido e estava indo para o Egito como escravo. Deus estava com José quando ele foi parar na casa de Potifar e foi injustiçado por aquela mulher. Deus estava com José quando ele foi parar na prisão por causa daquela injustiça, por ser fiel a Deus, né? Então, Deus estava com José ali na prisão. E Deus estava com José quando ele estava no palácio de Faraó revelando o sonho e se tornando o segundo homem mais importante do Egito. Faça como José, querido, querida. Jamais deixe de confiar na bondade do Senhor. Faça como José. Independente das circunstâncias, jamais deixe de confiar na bondade do Senhor. Decida hoje não desistir de sua família. Seja uma bênção para a sua família, assim como José foi. José foi uma bênção para a sua família. José foi um instrumento nas mãos de Deus para Deus manifestar a sua graça. Mesmo diante de tanta desgraça. E aí, queridos, famílias que experimentam da graça do Senhor não ficam aprisionadas a questões do passado. Talvez hoje, agora, seja o momento de você se libertar de traumas e mágoas do passado. Hoje, agora, esse instante, Deus está lhe dando mais uma vez essa oportunidade. Famílias que experimentam da graça do Senhor agem com misericórdia principalmente com seus familiares. Famílias que experimentam da graça do Senhor jamais deixam de confiar na bondade do Senhor. José tinha tudo para dar errado, mas foi uma bênção para sua família. Assim como José, que foi um instrumento nas mãos de Deus para manifestar a graça do Senhor, também Deus quer lhe usar para que você venha a ser um instrumento nas mãos dele, para que ele possa manifestar a sua graça na sua família. Se coloque nas mãos do Senhor. Que a sua casa, assim como a casa de José, possa ser uma casa de bênção. E é isso que nós vamos ouvir agora. E essa canção diz: minha casa será uma casa de bênção. E há uma outra parte que diz: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Vamos ouvir essa bela canção, Casa de Bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita,
a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. E eu quero orar por você nesse instante, eu quero orar pela sua família nesse instante. Eu quero te dizer que, assim como Deus manifestou a graça dele para com a família de José, Deus ele continua a manifestar a sua graça para com as famílias espalhadas pela face da terra. Você pode ter total convicção disso. O mesmo Deus que operou na família de José, através de José, é o mesmo Deus que quer operar na sua família e acredito eu que através de você. Então, querido, querida,
Não fique aprisionado a questões do passado, a traumas, a mágoas do passado. Venha agir com misericórdia para com os seus. E jamais deixe de confiar na bondade do Senhor. Deus está no controle. Deus está no comando. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Pai querido e Deus de amor, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E eu quero lhe entregar essas pessoas que estão a me ouvir nesse instante, estão tomando decisões importantes, decisões que vão refletir em suas famílias. Ajude-as, ó Pai, que elas não venham perder a oportunidade de se sentirem livres e se libertarem de questões do passado. Que elas venham agir com misericórdia, que em vez de acusarem, elas possam perdoar. Pai querido, eu sei que às vezes enfrentamos momentos difíceis, circunstâncias delicadas, momentos sombrios, mas que jamais deixemos de confiar na tua bondade. Eu lhe apresento essas vidas e automaticamente essas famílias no teu altar nesse instante. E lhe peço a tua ação e a tua intervenção, porque assim como o Senhor agiu na família de José, na vida de José, eu creio que o Senhor há de agir nessas vidas e nessas famílias. E oro encarecidamente, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.